Olá, meu nome é Cleito Cavaleiro, sou DevOps especialista da Boticário e esse é o meu filho, sou eu e meu filho fazendo nossa hobby favorito, que é comer pastel. A gente gosta muito de pastel e caldo de cana e hoje eu estou aqui para apresentar o nosso case de servir 1 milhão de mensagens simultâneas na Bitweek, no RabbitMQ. Tá, inicialmente vamos perguntar, o que é um grupo Boticário? O Grupo Boticário, nós somos o maior ecossistema de beleza da América Latina. Nós representamos nós representamos um grupo de marcas que vai desde o Boticário, pela Vult, que diz Berenice, Truss, Beleza na Web e Dr. Jones e entre mais marcas. Nosso trabalho é cuidar das plataformas de e-commerce de todas as marcas do grupo. E esses são os números da nossa plataforma, que são 60 microserviços, mais de 1.200 filas, aproximadamente 1.200 filas, 900 exchanges, 20 mil mensagens por segundo em um dia normal. E nós temos aí, como essa observação, nós temos um cluster que estava 6 anos sem atualizar e sem nenhum monitoramento. Então, recebemos a missão de trocar o RabbitMQ das nossas plataformas de e-commerce. E vou explicar o desafio que foi. Como que estava antes? As filas não tinham lógica de replicação. O Rabbit, para quem não sabe, ele tem duas formas de replicar, ou é pro Mirror, fazendo cópia para o Mirror, ou é pro Quorum, ou é Quorum. Nenhuma das duas. Ele simplesmente não replicava. Se a fila nascia no nó, ele ficava naquele nó e estava preso àquele nó. Muitas vezes não era simplesmente recuperar o nó, ou seja, além de recuperar o nó, eu lembro da primeira vez que esse sistema caiu. Na primeira vez, caiu um nó e corrompeu alguns arquivos do Minésia. E literalmente o cara tinha que restaurar, entrar no sistema operacional, entrar nos arquivos de storage do Minésia e tentar recuperar o arquivo e tentar tirar o trecho corrompido do Minésia. E entender o que é aquela estrutura do Minésia. Então, cara, quando eu vi aquilo pela primeira vez, caramba, bicho. Que ambiente é esse, cara? Que ambiente é esse? Olha, aquela carinha ali que eu coloquei ali embaixo. Me desesperei, falei, eu vou rodar em um ano. Eu vou rodar. Porque eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. E quando cair um nó, pensa comigo, se as pílulas não eram replicadas, então a gente tinha 60 microserviços em três nós, três nós, se caísse um nó, as filas de um terço dos microserviços iam embora junto. Essa era a distribuição, era um load balancer com três instâncias, sem replicação, sem lógica nenhuma de replicação de alta disponibilidade que funcionava ali, num EC2 bem jurássico e que mantinha ali. Tá, nós temos que modernizar isso aqui. Nossa função é substituir esse Rabbit. Então nós vamos para um plano que começou pela primeira etapa, estabelecendo as constraints. A constraint que a gente vai falar aqui são as regras. São regras pré-estabelecidas que a gente definiu para que a gente pudesse fazer a distribuição, para poder fazer definir quais são as regras para criar esse novo cluster. Beleza. Quais são as regras que a gente definiu? É mais ou menos como se definisse uma RFC. Evitar ao máximo a participação de orquestradores na solução. Então, de cara, você já pensa o seguinte: poxa, se eu tenho um ambiente já totalmente profissional de Kubernetes, já está funcionando, a gente tem um Kubernetes em produção lá. Então, por que que eu não poderia usar um operador que é fornecido pela própria Rabbit para poder provisionar meu RabbitMQ totalmente, altamente disponível e tranquilo para mim? Para começo de conversa, na época que a gente levantou
as possibilidades. O Rabbit, o operador do Rabbit estava em alfa, estava num estágio bem estável ainda, estava começando, e mesmo assim, por mais que a gente tivesse ele fosse estável, a gente teria um problema seguinte: a gente não tinha maturidade de entendimento de operadores lá dentro do nosso time, e que além de manter o Rabbit, a complexidade de manter o Rabbit, a gente tinha a complexidade de ainda entender o operador, como ele funciona por baixo dos panos, como que ele ia gerenciar o serviço e tudo mais. Então, se já estava, por mais que estivesse é, instável, ou estável não, por mais que fosse complexo a manutenção desse Rabbit, ele era muito mais controlado do que um ambiente que a gente colocasse mais uma camada para poder administrar. Então a gente falou o seguinte: não vamos usar orquestradores inicialmente, vamos tentar provisionar sem orquestradores. Então a gente vai seguir essa regra. E devemos manter o suporte ao plugin do Dead Message. Aí entra uma outra solução, porque a Amazon tem um fornecimento, o RabbitMQ as a Service, chamado Amazon MQ, que você pode escolher o Amazon MQ ou ActiveMQ. Mas só que tinha um problema. O RabbitMQ da AWS, ele tem ele tem um suporte a poucos plugins. Entre eles, a gente tem um plugin que utilizamos que é chamado Delayed Messages. Tá. E nós utilizamos em mais de 50% das exchanges, a gente usa esse plugin. Então, por conta dessa dependência que a gente tem com esse plugin, a gente não podia ficar debaixo do delay de a gente não podia ficar sem o delay de messages. Afinal, o que é o Delayed Messages? Para quem conhece o SQS, já está familiarizado com a AWS, o AWS do SQS, o Delayed Message é mais ou menos, é o mesmo comportamento de delay da mensagem no SQS. É aquele negócio, ao invés de você segurar o processo dentro do seu serviço, você manda a mensagem com um tempo, o timer para ela ficar disponível para os workers. É como se fosse aquela analogia assim: filho, acorda, me chama de novo daqui 30 segundos. Aí a mensagem vai com 30 segundos para poder chamar de novo. Aí 30 segundos depois, aí vem o chinelo na sua cara. Sua mãe te chamando para você levantar de novo. Beleza. Há outras constraints, essas constraints que são essenciais para manter o serviço. São o cluster em alta disponibilidade em HA, com tolerância de perda a pelo menos uma zona de disponibilidade. A gente vai disponibilizar em 3 zonas de disponibilidade, mas a gente só pode perder uma. Zerar o incidente de estouro de discos. Nós tínhamos um outro problema muito grave, que era estouro de discos. Se uma fila enchia muito e não tinha controle, acontecia o problema de o disco lotar e a gente chegar com 99% e ir lá correr para a máquina para poder zerar aquilo ali, ou aumentar o volume do EBS. Então, não era legal essa incidência, e por conta de falta de monitoramento também, a gente não tinha essa visibilidade. E as operações de mudança do cluster têm que ser feitas com zero downtime. Não podemos ter perda de pacote, porque a gente tem transação 20 mil mensagens por segundo no dia normal, então não podemos ter perda. Então tá, vamos chegar no primeiro modelo. Esse foi o primeiro modelo. Note que a gente ainda manteve o load balance, mas só que tem uma pequena, uma artezinha que a gente fez. Para quem conhece como funciona o Autoscale Group, o Autoscale Group ele vai fazer o seguinte: o serviço do Autoscale Group da AWS, ele faz com que as instâncias, uma vez que você cria o template de uma instância, ele replica uma vez que se você aumenta o número de nós, ele vai aleatoriamente nas zonas que você configurou como disponíveis, vai colocar uma instância nova e vai manter o código que está naquele template. Mas só que temos um problema. Ah, nós gostaríamos de manter
a disponibilidade alta em um, uma instância por AZ. Ou seja, eu não poderia ter duas instâncias numa mesma AZ, porque se aquela AZ caísse, eu perderia duas instâncias e não uma. E, e eu teria que ter garantia de ao menos uma por AZ das AZs que eu escolhesse. Então, a gente fez um design um pouquinho diferente do normal para o Autoscale Group. Nós não usamos o autoscale group para escalar, mas sim para manter ao menos uma instância. O que significa? A gente só quer garantir que tem uma instância em cada Z que nós escolhemos. Então, assim que uma máquina cai ou é desligada, ela é substituída por outra naquela Z. Então, criamos três autoscale groups, uma por uma Z, cada individual, e elas se controlam individualmente. E para poder garantir alta disponibilidade, a gente colocou as filas em quórum. Ah, tá, beleza. Tem mirror e tem quórum. Qual a diferença dos dois? O quórum é mais performático, inclusive no RabbitMQ da versão 4, a versão que vai sair a mais nova, a Measure, que vai vir em breve, o mirror vai ser descontinuado por conta do quórum, porque o quórum já tem alta disponibilidade, um movimento de rede muito melhor do que o mirror, e você já deve estar familiarizado com o Rapt Consensus, né? Que a maioria das arquiteturas da HashiCorp utiliza o Rapt Consensus. Então, esse é um esquema que, ao invés de eu ter um- uma fila e eu plugar numa fila e ter que garantir a replicação nos três lugares para poder ter a informação consolidada, eu tenho um esquema que cada fila, independentemente uma da outra, tem um líder, que é que é o líder aonde eu vou plugar, e tem os seguidores. Então eu não preciso esperar a replicação acontecer em três. Eu preciso só que o dado chegue na master e a master cuida de replicar para as réplicas. Então, ele tem um movimento de rede muito superior. Um slide que eu vou compartilhar com vocês tem um link que mostra a comparação de Quorum com o Mirror. Isso aí é como que a gente faz uma fila do tipo Quorum. Ela fica com o argumento XQ e type Quorum. Mas tivemos um problemas aí nessa primeira versão. Os problemas que nós encontramos nessa primeira versão foi delay de messages não é efêmero. O que significa não é efêmero? Embora nós colocamos as filas em core e as filas estavam garantidas que estavam em alta disponibilidade, garantindo foi totalmente garantida alta disponibilidade, nós tínhamos um problema que a delay de message é uma informação que era armazenada não na fila, e sim na Exchange. E Exchange não foi desenhado originalmente para ter persistência. Ele é um ponto que transita a mensagem e vai para o destino conforme uma estrutura de configuração chamada binds. Ele não foi feito para a mensagem ficar armazenada. Então, o que esse plugin faz? Ele transforma uma região transitória em uma região persistente e guarda. Então, que acontece com a mensagem quando ela é delayed? Ela fica armazenada no nó que recebeu essa mensagem da Exchange. Então, as filas ficavam altamente disponíveis, mas os dados que ficavam presos nas exchanges até vencer e até expirarem e serem disparados ficavam nas exchanges presas. Então, quando a gente perdia um nó, a gente perdia aquelas mensagens e quando ele voltava, ela voltava, já era, perdia mesmo. E um outro problema grande que a gente tinha era que toda vez que você destruía um nó e colocava o outro, o autoscale group fazia o trabalho dele perfeitamente. Mas ele usa o DNS interno da AWS, que é em cima do DHCP, para colocar o nome do nó. Só que as instâncias nunca vêm com o mesmo IP. Então elas sempre vinham com IPs
diferentes. Então, logo, o node name mudava toda hora. Então, você não tinha um nó que voltava. Você tinha um nó que perdia e um nó que chegava. E uma coisa que você aprende no Revit é que se você não recupera, se você bota um outro nó no lugar do antigo e não troca o node name e tenta recuperar o Minésia dele, ele não vai recuperar aqueles arquivos, porque o Minésia, que é a estrutura de arquivos dele, é totalmente amarrado ao nome do nó que pertence àquele cara. Então, se você muda o node name e coloca os arquivos, e hipoteticamente coloca os arquivos de volta lá, bulhufas, caguei, literalmente, perdão da palavra. Eu posso soltar algumas palavras dessa aí por enquanto, mas peço perdão já de antecipação. Tá, corrigindo as falhas do primeiro modelo. Nós vamos começar a corrigir as falhas do primeiro modelo. Mantendo as informações não efêmeras e o cluster de Rabbit. Nós temos duas opções. Ou a gente trabalha com EBS ou trabalha com FS. O EBS, a gente ia pensou o seguinte: a gente atachava um volume na instância assim que chegasse no autoscale group, atachava, amarrava e colocava o volume lá dentro. A partir que trocava essa instância, a gente ia fazer o quê? Desatachava, tirava a instância e colocava de novo na nova instância. Só que esse código começou a entrar num funil que eu cheguei assim, não. Se eu estou escrevendo demais, está muito errado, cara. Vamos ver uma solução melhor? Vamos. Aí a gente vai olhar o FS. Para quem não está familiarizado com o FS, para que a galera da velha guarda, é um bom e velho NFS reencapado pela AWS para te vender. É um NFS. Então a montagem, o protocolo, é tudo NFS. Então ficou duas linhas para poder lá na montagem ele monta o volume do NFS e vai. Mas poxa, você botou um volume de amnésia que tem persistência toda hora em NFS? Sim, em rede, botei e ele funcionou muito bem. Esse aqui é o nosso diagrama, como ficou. E para evitar troca de nome dos nós, nas trocas de instâncias, agora vem um problema grande. Como eu vou resolver? Então, aí vem aquela exaustão de criatividade. Então, eu paro pra pensar. Cara, como que eu vou resolver isso? Fui lá, né, na minha área de pensamento. Parei, pensei. Aí eu, cara, queria uma desculpa para usar isso. Então, que venha o Consul. Para mim, eu apelido ele o injustiçado dos Service Discoveries. Porque eu vou falar brevemente depois porque é injustiçado. Porque, ó, as qualidades dele. Pequeno e eficaz, poucos megas, não tem nada de instalação complicada, é um binário assim, ou que não tem dependência nenhuma com nada, praticamente. Pode compartilhar da mesma arquitetura de disponibilidade do Revit, porque ele tem a mesma arquitetura do Core Kiwi, que você pode manter em três instâncias e pode perder uma, e aí ela garante alta disponibilidade. Tem API REST em DNS. Esse é o ponto bacana dele, que a gente vai chegar lá na frente por que eu usei o DNS. Porque eu precisava de alguém que resolvesse por DNS o nome das máquinas e mantesse fixo o nome das máquinas. Então, quem poderia resolver para mim? Consul. E tem plugin nativo do RapidMQ. Agora vem as injustiças. A injustiça, cara, é toda vez que a gente vê soluções de Service Discovery, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, ah, muitas vezes falo muito do etcd e falo muito do Zookeeper. Zookeeper, todo mundo sabe que aquele Zookeeper é um sofrimento. A Zookeeper é um sofrimento puro. Parece que ele não tem protocolo de segurança nenhuma. A única coisa que você pode fazer para garantir segura é botar o quebras, que Deus me livre. Mexer com quebras é bom, morrer queimado é melhor ainda. É, e a única coisa que você pode garantir, além de quebras, é isolar a rede. Fora isso, cara, terrível, bicho. E no etcd
arroz com feijão para isso. Ele é um excelente performance de Key Value, mas eu não vejo a grande vantagem. Mas olha com que a delícia do Consul, que ninguém. Eu queria ele ver no cases de mais casos de uso, se bacana, né? Que ele é sempre extremamente poderoso quando ele está ligado com o proxy reverso. Você pluga ele na frente com se você pluga ele na frente do proxy reverso que faz interface com ele é maravilhoso. Ele faz a interface com o DNS, ele faz a interface e ele vira um load balancer poderoso praticamente. Ah, além de entregar os endpoints, ele analisa a sua saúde, ou seja, ele também pega a saúde da latência. Por exemplo, se um ponto demora muito para responder em relação ao outro, ele vai começar a privilegiar o cara que está mais próximo da rede. Dependendo de como você configura, ele pode privilegiar o cara que está mais próximo. Então, você tem essa visão da latência de rede. Não é só o health check que ele vai olhar. O único que fornece checagem de saúde customizada como parte da solução. Ele tem uma estrutura chamada checks, que ele faz o seguinte: você pode botar seu próprio script e imagina, cara, você bota um script que mede, que bota quando a CPU tiver mais que 90%. Se a CPU tiver mais que 90%, você bota canal vermelho. Aí o que acontece quando o canal vermelho faz? O Service Discovery tira da jogada o endpoint que está dentro do canal vermelho. Então ele vai lá e tira, e você aí começa as requisições baterem só nos dois endpoints que estão saudáveis. Olha que delícia! E além disso, ele tem um ótimo KV que atende muito bem, obrigado. Não é tão performático quanto o TCD, mas não precisa. Eu gosto dele do Service Discovery. Aqui a gente faz a descoberta montando o join de tags para a AWS. É um código. Aí você vai vendo os blocos simples, né? Aqui a gente configurou o DNS. Aqui eu usei Systemd Resolved. A gente usa Systemd. Então eu configurei os domains do Discovery ali para a gente usar um sufixo chamado ecom.intranet. Então a gente resolve os serviços, por exemplo, era habit.service.com.intranet. Então ele resolvia e achava os três endpoints do Habit. E para que a gente pudesse usar o serviço direcionado na porta baixa, a gente eu botei esses dois comandos de iptables para fazer uma destinação aí para da 8600 para 53. E por último, configurando o Rabbit para falar com o Consul, que uma vez que a gente pega os nós lá que são reconhecidos pelo Consul, ele vai pegar o DNS que é feito pelo próprio Consul e vai colocar como se fosse o DNS da máquina dentro do Rabbit. Aí o que acontece? É isso aqui, ó, desculpa. Esse aí é o fluxo que inicia o Consul, faz o discovery, inicia o Rabbit, os nós entram no cluster. Esse é o fluxograma da linha do tempo de execução. E aí o que acontece? Nós tínhamos o DNS que ficava a gente botei era com Rabbit traço a zona de disponibilidade. Então cada nó tinha o nome fixo da sua zona de disponibilidade. Se você tirasse o nó, voltava com o mesmo nome. A gente tinha. E como a gente deixou os volumes em FS, quando a gente tinha o Minésia para recuperar, você tinha duas situações. Você arrancava o nó e arrancava o volume lá todo, ele recuperava por quê? Porque o porque as filas estavam em quórum, mas você poderia perder as filas de delay de message. As filas não, a mensagem de delay de message. Mas você pode, é, você como está usando o FS, você vai recuperar uma amnésia que é muito mais rápido do que ele fazer replicar as filas de quórum. Na verdade, quase a mesma coisa, porque é muito rápido mesmo. Então, o FS recuperava o volume do Minésia, deixava lá no mesmo lugar, o nó ficava com o mesmo nome, o Minésia recuperava os arquivos e as mensagens de delete persistivas no estado da Exchange. Esse é o segundo modelo.
já com o FS voltado atrás dele. E aí, os nossos testes que nós realizamos. Removemos um nó aleatoriamente, outros que ele repara. Removeu dois nós aleatoriamente em sequência, com intervalo suficiente para o nó removido recuperar. Ele recupera. Remover três nós aleatoriamente em sequência, com intervalo suficiente. Ele recupera. Resultado: sobreviveu sem perdas. Agora a gente começa a fazer os testes mais fila da mãe. Aí a gente começa a ter perda parcial, mas ainda recupera bem. Removemos dois nós simultaneamente. Aí você tira o H. Mesmo assim, o volume que estava no Minésia persistido no FS salva a gente. E remover os três nós simultaneamente. Ainda o FS salva a gente. Como você faz para destruir tudo? Remover os três nós, entrar numa máquina, entrar lá no FS e deletar com RM menos RF, RM menos RF. Aí, meu irmão, é Michael Myers, cara. Nós criamos o Michael Myers. E aí? Perdemos a aquisição do processo de virada de produção? Não perdemos, foi um sucesso. Mas caímos 3 dias depois. Por que nós caímos 3 dias depois? Esse gráfico é o volume de consumo do FS. Então, por questão do FS ter um throughput, ele tem um throughput, a AWS vende o throughput dele como parte do custo. Então a gente deixa no automático. No automático, ele te dá uns 3 dias aí de burst para você usar. Nós consumimos 3 dias de burst. Quando terminou os 3 dias de burst, foi lá para cima. Então a gente teve que recalcular e pegar um provisionado. E aí, mas a gente perdeu por meia hora, rapidinho. Não, meia hora. Rapidinho a gente voltou, descobriu que era FS, subiu e recuperou. Agora a gente faz os testes de carga para Bitwig. A gente tem que, agora que a gente aprendeu, provisionou, melhorou o FS, e aí deixou provisionado um projetado lá aqui do volumetria, nós fizemos teste de carga. Chegamos a 1 milhão de requisições por segundo, de mensagens por segundo, e menos de 20% do throughput no FS. Nossa barreira era só o FS. Mas e aí? Como foi migrar sem perder nenhuma requisição? Aí, cara, tem uma outra história que fica muito bacana que eu fiz um artigo para vocês. Aí tá o link do artigo, o QR Code para vocês chegarem nele, e vocês vão ver que história bacana e como que a gente fez a arquitetura para fazer a migração. Ou envolveu muita gente, foi 70 pessoas envolvidas, foi uma planilha linda e maravilhosa que eu voltei a mexer com Excel lá para caramba, fiz umas programações violentas em Excel e a gente fez a ordem dos serviços que iam migrar e conseguimos migrar sem perder nenhuma disponibilidade, nenhum serviço. Perdeu mensagem. E ainda o cliente não sentiu nenhum delay. Então, dá uma curtida no artigo aí, depois quando puderem. Para finalizar, eu gostaria de aproveitar essa talk para falar um pouco sobre neurodivergência. Eu gostaria de deixar claro para todos que eu sou autista nível 1, meu filho é autista nível 2, nível de suporte, né, no caso. E eu gostaria de deixar, levantar a bandeira da inclusão de neurodivergência dentro do contexto de trabalho e dentro do contexto profissional, assim como eu estou brigando pelo meu filho no contexto estudantil também. É essencial que a gente, acima de tudo, tenha, além de respeito, inclusão pelas diferenças, sejamos inclusivos com os neurodivergentes, que enxergamos os pontos fortes deles. Nós, no geral, temos hiperfoco, temos um foco muito bom, e muitas vezes a gente somos capazes de performar muito bem. Se eu pude, com o meu time lá,
nosso time capaz de entregar isso. Os autistas são, os autistas no geral são capazes de fazer entregas maravilhosas e serem direcionados para projetos tão grandes quanto esse que eu estou passando com vocês. E isso que eu estou falando aqui, eu não estou fazendo por mim, eu estou abrindo o caminho para o meu filho para que um, num futuro no futuro próximo ele encontre um caminho mais aberto do que eu encontrei. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Esse é o. Deixei o QR Code do meu LinkedIn aí, se vocês quiserem me adicionar. E obrigado.